Olá, tudo bem? Meu nome é Kelly, sou professora de língua portuguesa há mais de 8 anos. Trabalho no Estado como professora de língua portuguesa e no Acesso, que é a antiga Top Gun, né? Como professora de produção de texto e interpretação de texto. Então, a minha formação é voltada à língua portuguesa mesmo, literatura, produção de texto, parte gramatical. E quando eu li o projeto de vocês, quando eu li o edital, eu me interessei, amei, quero muito trabalhar com vocês, passar meu conhecimento para todos os alunos que têm o interesse de aprender um pouco mais sobre a construção, sobre a nossa língua, sobre a produção de texto, como funciona. E eu quero levar meu conhecimento um pouco para esses alunos. Como que eu vou fazer a minha aula? Eu vou dividir em 12 horas, tá? Primeiramente, ela pode ser presencial ou online, pelo Meet, ok? Então, por causa da pandemia, até eu planejei a minha aula também pelo Meet. Então, agendo horário com meus alunos, inclusive até hoje eu faço isso com meus alunos, né? Pelo Top Gun também e pelo Estado, a gente agenda um horário com eles e fazemos normalmente a nossa aula. E eu vou agendar com eles também, então vou dividir em 3 dias, 4 horas por dia, tá? O que eu vou trabalhar com eles nessa etapa ali? Primeiramente, eu vou trabalhar gêneros textuais. O que é? Eu até vou ler para vocês meu plano de aula aqui, que ela é bem extensa, tá? Então hoje a gente vai fazer uma leitura com vocês. Textos descritivos, então os alunos vão aprender a reconhecer, porque assim, quando você está lendo um texto, você não sabe se esse texto é uma reportagem, é uma notícia, porque, por exemplo, você vai ler uma notícia, você acha, é notícia ou reportagem? Tem diferença, tem características próprias de cada gênero textual. Então, o aluno, muitas das vezes, ele faz a leitura de um texto, ele não sabe o que ele está lendo, ele não sabe se é um texto de opinião, se de repente é um texto, uma resenha crítica, é uma reportagem. Então, ele tem essa dificuldade por causa do quê? Porque são muitos gêneros textuais. Então, eu quero trabalhar com eles para eles poderem, na hora de fazer a leitura, falar, não, esse texto que eu estou lendo é um texto dissertativo ou argumentativo, né? Esse texto aqui é uma resenha crítica. Então, a gente vai trabalhar isso com eles. Então, na primeira aula, no primeiro dia de aula, né? O que eu vou trabalhar com eles? Gêneros textuais. Então, eles vão aprender. Vou passar para vocês, eu vou fazer a leitura agora do plano de aula para vocês, tá? Então, textos descritivos, leitura dramática, peça teatral, relato de memória, relatos de viagens, argumentativo, charge e histórias em quadrinhos, reportagem, artigo de opinião, texto da enciclopédia, sarau de poemas, poemas, contos de terror, debate, autobiografia, autorretratos, biografia, túnel do tempo, notícias, conto infantil, sinopse, resenha crítica, literatura do cordel, lendas, provérbios, paródia, documentários, textos científicos, resumo e paráfrase. Então, esses aqui são gêneros textuais que você encontra o texto, só que você precisa identificar. Como que eu vou construir? Quero construir uma paródia. Qual forma, qual que é a estrutura de um texto de paródia? Qual que é a estrutura de uma notícia? O que precisa conter no lead? Que na notícia nós temos sempre o lead, né? Que é o que vai passar a informação para nós. Como que eu vou identificar? Como que eu vou construir? Como que eu vejo que é uma reportagem? Vou fazer, por exemplo, uma petição. Vou montar um texto teatral. Então, são todas regras, tá? Que eu preciso identificar no meu texto. Então, na primeira fase, nós vamos trabalhar a parte de gêneros textuais. E os alunos vão sair dessa primeira aula, dessa primeira etapa, sabendo e identificando, sabendo reconhecer quais são os gêneros textuais que ele está lendo. Isso aí eu garanto para vocês, tá? Daí, a segunda aula, nós faremos o quê? Nós vamos escolas literárias na linha do tempo. Por quê? É importante nós conhecermos as escolas literárias, que seriam quinhentismo, arcadismo, romantismo, realismo, simbolismo, modernismo e tendências contemporâneas, tá? Nessa fase, nós vamos ler também alguns autores, inclusive na parte, né, de teatro, é muito importante as escolas literárias, para você poder criar. Eu quero escolher um texto, mas que texto que eu vou escolher, qual que é a peça que eu vou escolher, né? O texto teatral que eu vou escolher para fazer a apresentação.
Então é importante, mas eu quero mais algo sátiro, né? Algo divertido. Não, eu não quero isso, eu quero algo dramático. Então qual autor que melhor representa a parte daquela coisa mais dramática, né? Então o aluno vai conseguir identificar e escolher qual autor que melhor se identifica com ele. Porque nós sabemos, né, que cada autor tem o seu modo de pensar e o seu modo de expressar uma narrativa, por exemplo. Tem muitos que vão mais para a parte narrativa de dramático mesmo, né? Tem alguns que vão mais para sátira, tem alguns que vão mais para a parte romântica, né? Romântico, trágico, que é Shakespeare, tem bastante. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas eu vou trabalhar com Shakespeare também, tá? É muito importante. Eu acho assim, quem trabalha com teatro, principalmente Shakespeare, precisa conhecer. Até na faculdade eu tive 2 anos com uma doutora em Shakespeare, então eu amei trabalhar com eles. Todos os livros de Shakespeare eu já li e gosto de trabalhar com meus alunos também na parte de literatura, porque eu acho muito importante. Quem fala de teatro tem que falar de Shakespeare, né? No meu ponto de vista. Mas não é só ele, lógico, né? Tem outros autores também que são bem importantes. Então, na segunda aula, nós vamos trabalhar as escolas literárias, ok? Então, e daí na última aula, para nós fecharmos, né, que seria a última aula de 4 horas, que é a terceira etapa, eu vou trabalhar produção e interpretação de textos literários. Então, primeiramente, eu vou trabalhar com eles um pouco, né, a produção de texto primeiro, ok? Que seria técnicas da escrita, regras da pontuação, vícios de linguagens, cuidados com repetições de palavras. Até inclusive muitas pessoas têm dificuldade na hora de escrever um texto, ela repete palavras. Não, você tem que usar um pronome pessoal do caso oblíquo ou do caso reto, procurar usar uma palavra sinônima. Então são técnicas que eu irei passar para os meus alunos para que eles consigam escrever um texto, como eles já sabem, já tiveram na primeira etapa os gêneros textuais, eles irão entender, saber, eu quero escolher uma narrativa, vou fazer uma narrativa, uma história, né? É teatro, eu quero montar um espetáculo e vou trabalhar na parte de escrever um texto teatral. Mas tá, uma narrativa, mas o que é? É de suspense, terror, aventura, comédia, drama. Então eu preciso entender o meu texto, por exemplo, o meu personagem meu personagem é um narrador. Personagem ou narrador somente em terceira pessoa. Como que eu vou fazer? O narrador participa da história ou não? São quantos personagens que eu tenho que fazer? Como que é a estrutura? Então, eu vou passar para ele certinho como escrever técnicas que importantíssimas na hora de você escrever um texto, ok? E também nós vamos pegar vários textos literários voltados principalmente para o teatro, que é algo que eu gosto bastante também. E nós vamos fazer interpretação desses textos. Por quê? Porque na hora de eu fazer a interpretação, né, eu escrevi meu texto, ou pego um texto pronto, por exemplo, peguei um texto pronto e vou fazer, né, vou memorizar, vou interpretar aquele texto. Como que eu faço uma interpretação? Colocar sentimento, a expressão corporal, né, o rosto. Por que o surdo, ele na hora de falar em Libras, ele faz uma expressão, né, ele fala, gostei, não gostei, faz uma cara. Por quê? Porque essa expressão é importante. Então são técnicas que você vai passando por aluno também na hora da leitura. A leitura é muito importante, tá? Você ler e interpretar. Então a gente vai também trabalhar essa parte da escrita e um pouco também da leitura. Como que eu vou fazer essa leitura? Eu vou colocar o quê? O meu personagem é o quê? O meu personagem, ele é um menino, por exemplo, tímido. Então a minha leitura, né, a minha interpretação daquela leitura tem que ser algo que mostre que meu personagem é um menino tímido, que ele tem vergonha, ele é uma pessoa que não consegue passar o seu conhecimento, ele é um pouco mais retraído. Então, essas técnicas eu vou passar para eles também, tá? E interpretação de textos, então a gente vai conhecer vários textos também de literários, tá? Alguns autores bem importantes também para nós, principalmente, né, aqueles que deixaram marco, né, na história, que eu acho muito importante, principalmente na história do teatro.
E essas 3 etapas nós vamos fazer isso. No final, para terminar, eu vou pedir para eles escreverem daí, porque não vai ter avaliação, né? Não é digamos, uma escola em si que vai avaliar o aluno apenas uma prova, não. Mas vamos fazer no final, terminei o curso, né? Terminei aquelas 3 etapas, eu vou pedir para eles escreverem um texto teatral. Inclusive, nós vamos também, na terceira etapa, estar mais na parte prática, né? Porque a primeira etapa, a segunda, nós fizemos mais teoria. A terceira, que seria a técnica mesmo, né? De você produzir um texto, interpretar, eu vou trabalhar com eles mais a parte prática também. É de você pegar e escrever, porque como você aprende? Escrevendo, né? Então, leitura é importante, sempre falo para meus alunos, ler é importante, mas escrever é mais ainda, porque você vai colocar em prática tudo que você está na sua mente, que você aprendeu, você vai colocar em prática. Então, essa última etapa vai ser também para a produção de texto, tá? Então, nós vamos produzir vários textos e tirar várias dúvidas dos alunos quanto à pontuação, porque assim, se você for ver também a pontuação, o uso correta, se eu for fazer um título, por exemplo, eu não posso colocar ponto final. Então, são regras que, subtítulo, não posso colocar ponto final. Então, são regras que, às vezes, as pessoas passam despercebidas. Então, a pontuação também é uma grande aliada ou, então, não. Para você escrever um texto, ele pode mudar o sentido do texto se eu colocar uma vírgula incorretamente. Não posso separar o sujeito do verbo do complemento. Também não posso. Então, são regras que nós adotamos, né? Que nós adotamos não, que fazem parte da língua portuguesa, que nós muitas das vezes achamos que podemos colocar vírgulas em qualquer lugar. Não, nós temos regras para colocar ela corretamente, tá? Muitas vezes no lugar da vírgula eu coloco uma conjunção, também que é importante, né? Às vezes da conjunção eu posso colocar vírgula ou não. Então são técnicas que a gente vai passar também na terceira etapa para os alunos, tá? Então é isso meu projeto. Quero muito fazer parte da equipe de vocês, tá? Estou muito feliz de estar escrevendo esse projeto e passando para vocês o meu conhecimento para os alunos também, porque é algo maravilhoso. A língua portuguesa é fantástica, né? Nós temos um leque muito amplo na hora de nós escrevermos, na hora de nós passarmos um conhecimento para todos, para as pessoas que fazem parte da nossa vida. Então é isso, tá, gente? Um abraço para vocês.